E aí, pessoal, estamos aqui com mais um MDcast e eu já vou pedindo desculpa porque esse tá com musiquinha de fundo e não fui eu que coloquei. Exatamente. E aí, gente, beleza? Fim, o melhor Jedi sem ser Jedi. É isso aí, C3PO, é isso aí. E aí, essa introdução foi diferente, mas estamos aqui com o Rodrigo, E aí, gente, beleza? com o Emílio, Opa! Thiago E aí, pessoal, tudo bom? e Luiz Ayala. Olá! Caras, hoje a gente vai falar de um assunto aí que tá, que o pessoal tá curtindo bastante. Eu tenho que falar que eu particularmente gostei bastante, que é a série O Mandalorian, ou Mandaloriano. Pode ser Mandaloriano? Pode, né? O Malandoriano. Não, é se fosse não, ficar quieto. Então, a gente vai falar um pouco sobre as nossas impressões e fazer algumas comparativas aí, não é? Porque é importante fazer essa comparativa. E eu sou o Ulisses e espero que vocês gostem e solta a vinheta. E talvez eu tenha conhecido outro mundo por querer. Olha aí, fui! E aí, pessoal, voltamos, tá? O Mandalorian, cara. E agora? Vamos falar de Star Wars um pouco rapidinho, uma pincelada, porque se o pessoal quiser sobre Star Wars, a gente fala depois. Isso é verdadeiro Star Wars. Polêmica. Não, o Mandaloriano é decorrente. Vamos te chacinar, hein? Do filme, dos filmes antigos, né? Entre os filmes antigos e o filme novo. Então eu acho bem cabível a gente falar disso. É unânime que pra vocês é muito mais satisfatório essa série do que a gente assistiu dos filmes que a gente viu atores? Então, ó, vou falar o seguinte, a princípio sim, mas eu acho que ela ainda tá muito no começo para realmente decidir estar melhor. É assim, o diretor é o mesmo que fez aquela animação do Clone Wars, né? Então o cara que eu sei que faz um trabalho bom, mas sabe que o pessoal do dinheiro sempre pode meter o bedelho em qualquer momento e a gente não sabe o que vai acontecer. Antes de chegar no Mandaloriano, o que é Star Wars, cara? Porque eu sei que é difícil, talvez alguém que não conheça hoje Star Wars, né? Mas vai que... Eu acho que Star Wars é uma série que divide muito opiniões. Eu acho que em muitas situações, para quem se propõe a conhecer mais a fundo a série, ele acaba se enganando muito por opinião de fanboy, né? E não tem oportunidade de conhecer, comentar e ter realmente fatos, de fato o que é da série. Mas também quando se vai assistir os filmes, ele se mostra um pouco cansativo, às vezes até confuso, né? Para quem está acostumado a ver filmes de hoje em dia. Mas o que é Star Wars? O que é o universo de Star Wars? Então, pra mim, pra começar, é isso. Star Wars é um universo, certo? E assim, eu particularmente, o que eu gosto desse universo não é, por exemplo, o Luke Skywalker, ou a Rey agora, né? O nosso amigo Kylo Ren, ou qualquer outro personagem. Eu gosto realmente dessa luta do bem contra o mal, de trocentas raças alienígenas interagindo entre si, trocentas, digamos, classes de personagens, vamos chamar assim, você tem criminoso, você tem contrabandista, né, que você vê criminoso também, aí você vai entrar nos políticos, você tem grupos de caçadores de recompensa, guerreiros, caçadores de recompensa, enfim, é uma grande gama de tipos, de variedades de personagem, né, e eu gosto muito dessa interação e principalmente do que vem a ser a força, né, que você tem a luta entre o bem e o mal concentrada ali. É um dos aspectos principais, né? A força não, dentro do mundo de Star Wars. Isso é uma característica do Star Wars, mas não necessariamente é o principal. Mas é um dos. Sim, é o seguinte, dentro desse universo você pode, por exemplo, contar a história de um menininho que, enfim, de repente virou, por exemplo, a história do Han Solo. O Han Solo não
só veio a ter contato com Jedi e Força bem depois na vida dele. Então, você pode explorar muito bem esse universo, e esse, na verdade, é o grande problema que eu acho, que os jogos de cinema e tal, eles não exploram esse universo de uma maneira legal, que como o Thiago falou ali, que acaba ficando confuso, né? Tem muita coisa que não é bem explicada, e assim, se você sabe enxergar, você acaba gostando bastante do que você consegue ver. Sim, porque o Star Wars, ele é de fato uma sequência de filmes é longa a sequência de filmes. Quantos filmes são? 9? Só perguntar, ele é uma adaptação de um livro ou foi feito um filme e depois foram feitos os livros? Primeiro foram feitos os filmes, depois os livros. Os Depois livros qualquer outra mídia. é o que a gente chama de universo expandido, né? Que é criado pelo George Lucas. Qual que é o ano? 1971? 71 primeiro, Nova Esperança. Né? Mas Na verdade era Star Wars. Depois você batizado como uma nova Isso. esperança. Não, então, que assim, foi o feito os lançamento quadrinhos do filme. primeiro para divulgar o filme, né? E para eles conseguirem divulgar mais para lançar o livro. Porque ele foi tipo uma espécie de divulgação. Tanto que tem lá no Trato Feito, tem o quadrinho do Star Wars que o pessoal vende, que é assinado pelos atores. Sim. Né? Então eles usaram como moeda de divulgação. Então teve esses Assim, o roteiro surgiu antes, mas o lançamento do filme foi em 71. Aí sim, tem toda a preparativa antes. Tem algumas coisas interessantes dentro do universo Star Wars, até ir pro cinema, né? Bom, primeiro que foi um primeiro filme que começa a partir do meio, né? Que é o capítulo 4. Nem sei se quando lançou com o capítulo 4. A ideia era essa, sim. Já Sempre foi essa ideia. Né? Então acho que é o primeiro filme que a gente vê que começa do meio da história, né? Ele estava muito desacreditado porque o pessoal achou que não ia vender. No entanto que o George Lucas abriu mão direito de boa parte do dinheiro da bilheteria. A Fox que não quis comprar, e aí quem ficou com toda a grana foi o George Lucas. Então não foi isso. Bom, as informações... Eu tenho uma informação legal sobre isso, mais específica. No caso, o que ele fez? Ele fez um filme que deu merda, porque falou, não, você é bom, você consegue fazer coisas legais. Aí ele fez um outro filme chamado Loucuras de Verão. Aí chegou lá, pô, isso aqui ficou legal, cara. Né? Deu certo, ele conseguiu gerar uma grana boa. E aí ele falou, eu vou fazer esse filme aqui, né? E é um filme, né, com temática futurista e tal, e naquela época não funcionava nada relacionado à temática futurista. Sim. E ninguém aceitava o roteiro dele, né? E aí ele foi consultar pela segunda vez o Coppola, né, que é o diretor, e falou, e aí, será que você vai fazer isso mesmo? Então eu vou te indicar uma outra pessoa que pode assinar o roteiro para você. Aí depois que assinou o roteiro, ele pegou e fez o filme. E aí é aquilo que você falou. E o filme foi sucesso, beleza, mas era para ele ter recebido mais ou menos uns 400 e bolinha lá em grana. Ele ficou com 150 bolinhas, né? E aí o restante ele falou, eu vou investir em brinquedos. Que foi aí que ele ferrou assim. Foi 20 milhões mais ou menos que ele acabou fazendo em merchandising, né? E com esse dinheiro ele foi botando a bola pra frente, que a gente vai tocando. Eu acredito que o Star Wars ele tem uma característica bem interessante, que é o conflito de família. Ele é bem forte, essa parte do conflito na família, no núcleo da família principal, né? A família Skywalker, ele tem... Que núcleo? Não é? Tá todo mundo... Não tem núcleo, né? Cada um tá num canto, na verdade. Né? Sim, mas eles são... Eu chamo de núcleo porque é o principal, a família ali, né? Você não tem... É ali que conduz a história. Exatamente. A família que conduz a história é a família Skywalker. Então, eu acho que dentro desse núcleo é onde acontecem os conflitos, que é uma característica de Star Wars. Eu poderia até dizer isso. Nos filmes de Star Wars, a gente tem personagens
que são marcantes, não é? E eu acho engraçado porque tem muito personagemzinho secundário, né? Que eles são marcantes, né? E isso que talvez, na minha opinião, é o que salva muita coisa. Porque o enredo do filme ele não é nada complexo dos 3 primeiros, né? O 4, o 5 e o 6 não é assim, aquela coisa complexa e tudo mais. Isso ajuda muito, mas os personagens são bem marcantes, né? E tem muitas características desses personagens e tudo mais. E eu acho que isso é uma coisa boa de se falar desses filmes. Os outros filmes que vieram posteriormente também tem personagens marcantes, né? Mas eu acho que é uma característica, e nos outros filmes, assim, pra mim, eles ficaram meio enfadonhos. É meio cansativo de ver. Falar Os outros, Os outros, o 1, 2 e o 3. Ah, tá. Os que vieram depois do 3. É que tem o 7 e o 8 também. Do 4, 5 e o 6. O 6, o 7 e o 8, a gente pode falar já, porque eles apresentam personagens novos, né? Kylo Ren é o vilão, né? Dessa sequência nova, sendo que o vilão anterior era basicamente o Darth Vader, né? E antes do Darth Vader, a gente tem outros vilões. Dá pra falar do Darth Maul? Será que ele não é o De um filme ele foi assim um obstáculo, mas o vilão talvez é o Palpatine. O Palpatine, né? Esse aí é o vilão. Porque foi muito mais voltado para essa questão política também, né? E o Anakin acabou sendo um vilão, de certa forma, porque Ele se tornou, né? atrapalhou o meio de campo inteiro ali, pode ver. Era o prometido, né? Foi o pivô de O tudo, né? prometido. É o prometido que deu errado, no caso, né? Porque normalmente o prometido, a jornada do herói, ele termina com o herói conquistando, né? E na verdade a jornada até o meio da história, onde ele se torna Darth Vader, é a queda do herói, né? Exatamente. E era pra ser um personagem assim. De todos os personagens daquela sequência 1, 2 e 3, eu acho que é o mais fraco. Como personagem, eu acho que é o mais fraco. Sim. Eu acho o desenvolvimento dele muito, muito bobo, assim. Não Sim, me agradou. Assim, o problema que eu vejo que aí já vai virar problema do Star Wars, mas o que eu vejo que o Star Wars, além da trama política, ela é importante, mas ela fica muito emaranhada com a condução do desenvolvimento do personagem. Sim. Então perde muito peso isso daí. Então, como você disse, fica parecendo bobo. Então os argumentos que são levantados, eles são plausíveis, mas são mal desenvolvidos. De fato. Isso no 1, no 2 e no 3, né? Sim. Porque no 4, 5, 6 não é apresentada essa parte política, assim, é citada. Ali era mais o herói mesmo e... Sim, Exatamente. era o foco do Luke mesmo. Exatamente. E aí a gente pega o 1, o 2 e o 3, né? Sendo que o 4, o 5 e o 6 a gente tem a apresentação lá do Obi-Wan, né? É apresentado pra gente o Obi-Wan, aquele povo do deserto lá em Tatooine. É apresentado o herói, que o Luke Skywalker, que eu também acho um personagem meio sem sal e sem açúcar. Não, Anakin, né, no caso. Não, Aquele o depois. 4, 5 e 6. Sim, tô viajando, foi bom. Eu acho bem enfadonho, assim, aquele moleque. Ele é sem sal, assim, na verdade, né? Eu acho que E na verdade, o grande primeiro do filme, assim, eu acho que é a mística que te ganha, pelo menos que me ganha ali, né? É a mística que é apresentada, os Jedi, a força, Mas de o cara sabre de luz. Mas de cara assim pra você foi isso que ganhou e tal? Sim, porque eu, de fato eu não me achei tão interessante. Eu achei a ideia do universo com monstros que ele tem ali, né? Os robôs que tem as naves espaciais, eram coisas assim que a gente não viveu nessa época quando foi lançado. Então lá era uma novidade, pra gente já não era tanta coisa. Sim. E eu fui assistir depois de velho também, né? Eu acho que fui assistir com uns 17 anos o episódio 4, 5, 6. Porque quando eu era moleque eu não vi graça. Eu era muito pequenininho. Quando eu assisti quando mais novo, Star Wars é um dos grandes responsáveis por muito tempo por eu não ser fã de séries futuristas, né? Porque ele era meio trancado, né? É que assim, ver Star Trek, por exemplo, os dois, principalmente que eram os focos ali, Alien também, me incomodava bastante, eu não gostava. E eu fui começar a gostar depois de velho, né? Não é também
tema agradável, fácil para crianças também. Então, também não Aqui é um público. os anos 70, 80 e 90, eles, a forma com que o que as crianças viam era muito diferente do que, né? Sim, Cada sim, um suas sim. épocas assim, é diferente. Porque não tinha uma coisa E- para adolescente, né? Não existia adolescência nessa época. Criança Era adulta. criança, aí tinha os crianças um pouco mais velhas e Então, tipo adultos. assim, dos 5 anos até os 18, você ia ver a mesma coisa. Era a mesma fórmula, entendeu? Não tinha essa diferença. Eu gostava, cara, eu vou falar a verdade, o que me pegou no Star Wars, cara, era esse negócio de sabre de luz e tiro Assim, pra todo navezinha, lado, explosão. a navezinha. Olhar a cena Cara. da pancadaria era até interessante, mas imagina segurar a paciência de uma criança com Sim, aquele não era enredo, aquela fácil. história. Então, mas difícil, né? eu, por exemplo, fui apresentado a espada, assim, até onde eu me lembro, foi com He-Man, assim, um herói com espada, saca? Foi apresentado ali. Então, depois de He-Man veio o Conan, que a gente pode falar num outro podcast e tudo mais. O Goku e o Bastão, por exemplo. Não, mas eu não tinha isso na época. Não tinha. não. Não. Era muito anterior a isso. Mas quando eu vi o maluco com cano na mão e sai um laser, brilha. falei, nossa, velho, é isso aí, cara. É isso aí que eu quero, mas cara. Traz uma imponência, né? A cena de tirar a espada. Sim, cara, é eles sensacional, focam, é pô. muito importante isso no Então o que no me século. pegou logo foi isso aí, né, mano? Esse negócio da espada que brilha. E foi responsável essa parte por um desânimo, por exemplo, quando eu fui assistir Blade Runner. Porque eu esperava ver no Blade Runner, pô, falei, pô, deve ter mais espada que brilha, né, velho? Tem Harrison Ford aí, né? Exatamente. Deve ter mais espada que brilha. E aquilo pra mim foi enfadonho demais, assim, o Blade Runner, cara. E aí, mas o Star Wars pra mim sempre foi aquilo, cara. Eu gostava bastante daqueles alienígenas e entender que existia um mundo diferente do meu, porque ele me trouxe isso, ele me apresentou um mundo diferente do meu. E aí eu me lembro quando veio o episódio 1, 2 e 3, eu falei, nossa, eu vou ver o Darth Vader pequeno. Porque, for falar a verdade, quando veio o episódio 1, 2 e 3, eu não tinha lido o Universo Expandido ainda. Eu não tinha lido nada. Eu comecei a ler o Universo Expandido por conta do episódio 1, 2 e 3. Aí eu falei, nossa, isso é interessante, hein? E aí eu entendi que era um mundo. Era um universo maior do que eu enxergava. Ah, mano, aquilo ali pra mim foi o suficiente pra falar, não, eu preciso entender isso aqui. Sim. E o filme 1, 2 e 3, eu achei sensacional, mas é o que a gente tava falando. É chato ficar vendo aquela parte política e eu, assim, ó, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, tá, pessoal? Aí, vocês aqui. Eu acho que essa parte política, ela veio para apresentar a Ordem 66. Só todo aquele rodeio para apresentar a Ordem 66 e introduzir e mostrar o começo da Guerra dos Clones. Então, e a queda, e por que não era mais democracia e era virou império, né? É, Sim. o fim da República. Fim da República. Então deu toda essa volta, cara. Puta, isso. Eu vou falar, se você gostou, eu achei legal, ok. Mas é cansativo. E você não se apega tanto aos personagens. Eu não me apeguei, né? Verdade? Tipo assim, no primeiro filme ele apresenta, tipo, o personagem, o Anakin pequeno, e aí você, quando você é criança, você se identifica, porque você é criança também, corrida de pods e tal. Aí você vai crescendo e vê que boa parte da queda do Anakin foi por causa do amor dele pela Padmé, que foi tão mal trabalhado que você não compra essa queda dele. Quando ele Não, vira... ao contrário, foi tão bem trabalhado que encheu a paciência. Pelo amor de Deus, cara. Cara, né? Então você, eu falei, quando ele de fato ele vira o Darth Vader, eu falei, mano, é por isso que ele virou Darth Vader? Tipo, né? Tipo, os argumentos estão todos ali, mas foi tão mal desenvolvido, né? Que você não também tem o pensa. trabalho dos atores, né? Que em alguns momentos eles pecaram, infelizmente, nisso. Ó, na minha humilde opinião, foi o que eu falei com o Emílio hoje ou ontem,
quando ele devia estar lá, atrás da Padmé, feito um cachorrinho, beleza, até aí ok. Isso é normal de acontecer nos filmes. Principalmente adolescente, né? Aí, beleza. Quando ele vai lá e vê a mãe dele, e ali tinha que ter sido a queda dele ali pro resto de tudo. Seria uma boa queda. Tinha que ter sido mesmo ali. Ele tinha que ter ficado ruim de vez ali. Isso, compra na minha humilde opinião. Por quê? Porque ele já estava frágil e não estava se resguardando, entendendo que estava acontecendo, né, toda aquela... Ele é um personagem aquela situação. frágil, ele não estava, ele sempre Não, foi. eu digo muito mais frágil. Independente que ele fosse mais frágil ou não, ele já estaria muito mais vulnerável Sim, também. por conta da relação com a Padmé. E ele receber um choque dessa maneira, fazer ele desvirtuar. Até foi isso que aconteceu. Mas a maneira como foi conduzida não foi convincente. Você tem lá o Palpatine fazendo a cabeça dele e falando, sabe que você está me convencendo que que você estava dando esses argumentos para Anakin para ele sair do mal? Ele vai lá e mata o mestre... O Mace Windu? Mace Windu, aí ele fala, agora você vai pro lado do mal? É sério mesmo que você vai me deixar? O Palpatine já vinha trabalhando ele, falando, olha, é porque ele falou da morte da mãe e ficou putaço lá pra mim ali, aquela hora ele tinha que virar o Darth Vader mesmo. Então assim, Ali seria o ponto... o chato do Star Wars é que, por exemplo, como tem muito tempo entre um filme e outro, eu digo assim, muito tempo na história. Sim, então, anos, eles deixam muito, mesmo nos filmes, eles deixam muitas coisas subentendidas. Exato. Já. E eles não explicam isso. Além de não explicar, ele não te envolve pra você comprar aquele amor dele pela Padmé. Porque foi do nada, né? É. Do nada, agora a gente vai escutar a chanceler, né? A gente vai escutar a senadora. Aí ele, nossa, vamos escutar a senadora. Já ficou todo doidinho, adolescente. Vamos escutar a senadora, beleza? Aí chega lá e começa a ser insolente com o mestre dele. Porque ele estava querendo se mostrar para a senadora. Assim, do nada. Ele era um moleque, conheceu a peituda lá, ficou doido por ela. E do nada, é isso? Porque pra mim aquela relação do Anakin com ela, quando ele era pequeno, era uma relação de cuidado de irmão mesmo. Era o que passava. Sim. E do nada, mano, ele voltou, quero comer a Padmé. Sabe, não veio. Vamos cortar isso, né? E sabe qual que foi a parte mais mas assim, engraçada? Ela não fez uma grande demonstração de afeto pra ficar assim. Ele foi tipo garotinho de colegial, né? Do nada. Aquela mina ali tá na minha. Tipo, só faltava aparecer o Greg. Cara, tá tão na sua. Tipo isso. E em nenhum momento você consegue entender o porquê que você não tem empatia por aquele relacionamento, porque você não entende por que ele gosta tanto dela e por que ela gosta dele. Porque não tem motivo para eles se gostarem. Achei ela bonita, eu achei ele é forte e é isso. Não, então, calma lá, vamos recapitular, que é o seguinte, ó. Tem aquele momento que, sim, eles eram pequenos lá, não lembro a diferença de idade deles. Ela já era senadora. Na cena, não, eles se conheceram pequenos lá em Tatooine. Sim, mas ela já não era mais, ela não era mais Ela era a criança. Rainha Amidala, não era Ela Senadora, era Amidala, não era nada, exatamente, era a era Rainha Ela devia ter Amidala. uns 14, 15 anos ali. Isso, por aí, deve ser o quê? Uns 4 anos de diferença? Nada, Não, Uns 6 anos aí, pelo menos. ele tinha uns 9 anos ali. Então, aí ele conhece a menina lá, conhece a Padmé, o Anakin, né? Aí tudo bem, ele fica todo encantado, você é um anjo, blá 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 blá. Só que tem o ponto de que, por exemplo, afinal talvez na cabeça dele, enfim, ela fazia parte do pessoal que tirou ele da escravidão, que é o que ele mais queria. Sim. Então, assim, quando você conhece alguém que faz isso por você, você cria um laço ali, né? Então, assim, uma justificativa tem. Que não foi bem trabalhada, não. Não, mas é foi. justamente, os argumentos estão todos ali. Sim. Mas Só não como é contado matado de uma forma convincente. Sim, É para quase tudo que acontece dentro dessa saga, pra mim é o que acontece. E que também, se você for ver, é o que a maioria dos fãs acabam reclamando. As coisas estão ali, as coisas são legais, mas como aquilo é conduzido, não é legal.
o suco é bom, mas a forma é de espinhos. Porque, por exemplo, uma coisa que eu não entendia era, tipo assim, parecia um amor platônico. Ele é garotinho ainda, muito inocente, ela, beleza. Ela era uma rainha. Caramba. Assim, quando eu vi a primeira vez, eu confesso, eu falei assim, mas nunca que esses caras vão ficar juntos. Entendeu? Aí Você chega- tá sonhando viajando na batata, menino. Aí chega no episódio 2 e começa a ter uma relação ali. Também. E não te mostra, não mostra Um crescimento. como assim que faz? Desenvolveu. Por que É que o começa a verdadeiro gostar amor dele? dela era o Jar Jar Binks, gente. É por isso que ele tá ali. não. Mas foi um personagem icônico, vai. Foi um personagem icônico, Jar Jar Que Binks. merecia morrer pisoteado queimado. Né? Cara, Mas então, também Eu é por gosto isso de Jar Jar que... Não. É por isso também que eu vejo uma certa cisão entre um monte de fãs. Por exemplo, tem gente que eu conheço que fala, não, eu só assisto o que sai nos filmes porque é pra adulto e blá. Pô, mas tem outras mídias, tem desenho, tem livros, não, isso é revistinha, isso é desenho, isso não é pra mim. Mas justamente são esses que trabalham mais, trabalham melhor. Exatamente. Então, mas assim, uma coisa assim, se você tá me contando uma história num filme, então você me mostra os argumentos, me convença com no certeza. filme. Sim. Se você vai expandir, se você vai aumentar, deixar mais rico o universo, ok. Mas você tem que me mostrar, eu tenho que me simpatizar vendo o filme. A obra tem que saber trabalhar a si própria. isso já passando mais à frente, um pouco, ele virando o Darth Vader, a gente já sabe. Pra mim não fez sentido nenhum o Obi-Wan cortar os braços dele, as pernas dele e deixar ele lá torrando careca. Eu não entendi. Por que não botou o sabre de luz Porque na era o cabeça? Jedi cinza, ele não podia matar. Assim, põe na cabeça dele ali e acabou. E aí, Você podia matar, podia deixar ele morrer queimando. ele Só. tentou deixar ele morrer, mas não entendo, velho. Ok, o Obi-Wan é um cretino. Mas essa parada de não ser bem, porque isso aí até foi bem explicado o porquê que ele virou Darth Vader em persona, né? Assim, em skin, né? Então não tinha braço, não tinha perna, respira daquele jeito que a gente sabe e tudo Não mais. tinha mais nem pulmão, pelo jeito. Exatamente. E, cara, isso é uma coisa que peca bastante nos outros episódios. Que aí você não faz o 7, link. no 8 e eu não sei no 9. Mas a gente tem o Kylo Ren, que é apresentado como vilão. Que sofre pelo mesmo problema. Te mostra os argumentos, mas não desenvolve. Exatamente. Porém, cara, é isso que o Luiz falou. Essa parte do Kylo Ren, porque assim, eu não engoli esse personagem quando eu vi. Pô, Cavaleiros de Ren, que porcaria é essa? E eu não engoli isso. E aí, cara, eu fui entender mais pra frente que você consegue compreender falando assim do Kylo Ren primeiro. A gente tem o Kylo Ren, tem a Rey, tem o Finn, que era o personagem que foi bait pra mim, não foi bait? Foi. Foi bait, não foi? Então eu achava que ia ser aquele neguinho, ia ser o Jedi, cara. Pra mim, o melhor Jedi que não virou Jedi. Exatamente. Tá? Na hora que ele pega o sabre de luz e fala, é agora. Ele vai demonstrar. Agora vai dar umas piruetas, agora ele vai soltar uns Não, não precisa raios. nem fazer isso, mas no que ele fez ali, ele podia ser um Padawan e virar um Jedi ali. Ah, cara, dava pra encaixar isso aí fácil, tá? Podia ser junto com a Rey, não podia Exatamente. excluir, Ia mas- ser muito louco, porque imagina ele é apresentado pra gente no filme como um Stormtrooper, cara. Isso nunca aconteceu antes, pelo menos nos filmes. De um Stormtrooper ele chegar a ter um status importante na série, que aí ele virou um protagonista. A gente nunca conhece os capangas do filme, né? Exatamente. Essa é a primeira Seria vez que uma saga de herói muito interessante, assim. Tipo, Pô, e aí, cara, o fim. Esse é um personagem carismático. É um personagem que ele exato. tem uma origem diferente. O ator ele mostra uma coisa muito boa. Tipo assim, ele apresenta muita coisa boa, mas abandona para dar foco na relação o Kylo Ren, família Skywalker e a Rey e os Jedi. Aí abandona. Literalmente é isso que aconteceu. Porque já, vamos chamar, corta pra Leia, corta pra Rey e o fim vai ficando mesmo. O Kylo Ren, ele entra, Luiz, naquilo que eu estava falando, de outras mídias. Exatamente. Porque, cara, eu tenho que falar isso, tá? O Kylo Ren, cara,
ele não tem problema respiratório. Ele tem braço, ele tem perna, ele não precisa daquela merda daquela máscara. Ele não precisa ficar com aquela voz, dar um cascudo nele com aquele capacete, que ele vai ficar ouvindo um passarinho far, far, far away. Então aí o pessoal pode até falar assim, não, mas no jogo do Cavaleiros da Velha República tinha um monte de Sith com máscara, mas lá eles tinham sumido e eles estavam voltando. Eles tinham razão de esconder a identidade. O Kylo Ren não. O Kylo Ren ele queria ser meio que uma... Ele era um descendente do Darth Vader, então era meio que uma homenagem ao Darth Vader. Ele queria ser o novo Vader. Exato, ele queria ser uma continuação do Vader. Ele não era uma forma de representativa. Então, exatamente. Não era pra virar um símbolo. Se você é um Sith de verdade, você não precisa de representação, não. Você É que nem a Dark Traya, mas né? ele não é um traidora. Sith. Aí que tá. Então, mas Ele ele é usava máscara. Ele é um wannabe. Mas Ele é o menininho mimado. Oi. Isso é verdade. Mas aí que tá, Emílio? É aquilo que fala. Isso é a Ele é impressão. o Biel. Isso é a impressão que o filme passa. Mas é que que tá o ele é o problema. mimadinho, que ele é o. Mas assim, tem coisas que onde eu ia chegar, que o Luiz estava falando, que é o seguinte: ele já vinha sendo nos livros, em quadrinhos, em outras mídias, ele vinha sendo. Já havia apresentado a história dele. Ele, por conta de ter a força como tem uma perturbação, como todos os Skywalker, os que têm aquela quantidade de força de espectro, eles têm uma perturbação, porque eles podem pender para o lado do lado negro e o lado da luz, eles têm essa perturbação, e ele já vinha apresentando isso para os pais dele. E os pais dele, então, eles conversavam sobre isso, e a melhor forma de fazer com que o Ben Solo, que é o Kylo Ren, desenvolva aquilo. Você vai deixar o moleque lá pro Han Solo treinar ele em relação à força? Não sabe nada. Não tem como, nem a mãe dele. Mas então o que a gente faz? Vamos mandar pro Luke. Só que na ideia dele, isso descreve os livros, que na ideia dele, os pais não gostavam dele. Os pais tinham medo dele. E aí os pais, por medo de não gostar dele, mandou ele embora. Então olha a sensação de rejeição que ele sentia junto com os pais. E depois ele se sentiu mais rejeitado ainda quando foi mandado embora. Porque ela, aos 10 anos, mandou ele, vai lá treinar com o Luke. Porque o Luke abriu uma academia Jedi. Depois de muito tempo. Exatamente. Você vai treinar com o Luke. Isso não fala nos filmes assim. Então, e é uma informação importante. Muito importante, vital, para você comprar o vilão. Exatamente. Não só vilão como herói. É uma coisa que o pessoal fala no cinema. Não fala, mostra. Exatamente. Porque é que nem assim, é que nem chegar, é que nem fofoca. Você vai ficar acreditar que todo mundo fala? Né? Você só vai acreditar se você ver, se você presenciar aquilo ali. Então você ficar, eu disse, falou que é assim, foi assado. Então você não consegue se identificar com esse personagem nem pro lado bom nem pro lado ruim. E é no filme, se foi no filme que foi apresentado, é no filme que tem que explicar. Exatamente. E aí o Kylo Ren, ele tem essa coisa. E aí, lá já treinando com o tio dele também tinha esses acessos de raiva que ele tinha. Como o Anakin também tinha esses acessos de raiva, foi justamente o que o Thiago falou, foi num acesso de raiva que ele picou aquela raça toda lá, não era? Esses acessos de raiva que ele tinha. O Luke também apresentava esses acessos de raiva, porque ele não cortou o Darth Vader lá, né? Ele tava dando paulada no Darth Vader com o sabre, né? Lá contra o Darth Vader, Palpatine e ele brincando no jogo lá das 3 palavrinhas. E ele estão dando paulada no Darth Vader e usou a fúria. E o Kylo Ren tem a mesma coisa. E aí o que acontece? Acontece que o Luke, naquele acesso, puxou o sabre, abriu o sabre, o moleque vira e vê o Luke com o sabre na mão ali. Ok, a minha mãe e meu pai não gostam de mim. Me mandaram embora. Me mandaram pro meu tio. Meu tio, meu mestre, me treina e agora quer me picar com o sabre. Bacana. É pro Kylo Ren ser o Kylo Ren ou não é? Tendo por essa base, você... Aí sim, mas... Mas, infelizmente, só apresenta o moleque que fica puto querendo ser o Darth Vader. E não só isso, você falou, por que que aí você vai falar assim, por que que o Luke quis matar o moleque?
Porque você também não compra o porquê do Luke ter que ele matar Do nada ele aparece uma bela noite assim. Eu vou querer te matar. Não é isso. Eles falaram que é porque ele teve uma previsão. Isso. Então, mas é que tá. Sim. Falaram, não fala, Não mostra. mostraram. Exatamente, ele teve uma premonição de que o Kylo Ren seria um problema para o universo. Porque ele tem potencial para sim dominar o universo, né? E aí foi isso que acontece. E aí o Kylo Ren, como o Luke, como o Anakin, vai buscar um mentor, né? Que dê para eles o que eles estão querendo ser. Ter atenção, vem pro lado negro. E aí é onde o Kylo Ren busca o careca lá. Como é que é o nome daquele careca? Smaug. É o- Não, o Smaug é Snoke. do... Não, é Snoke. Snoke. Smaug é do Senhor dos Anéis. Ele seria um Sith, hein? Adiantou um pouquinho. Assim. Ele seria um Sith, hein? Então ele vai buscar o Snoke fala pra ele, ó, vou te treinar, vou te dar atenção, vou te fazer você ser aquilo que você veio pra ser. E ele então consegue enxergar no Darth Vader e ele fala, o Darth Vader, meu avô, ele entendia que o Jedi fazia mal. Ele tava certo, porque o Jedi tentou me matar. Então é o Darth Vader mesmo que é o cara. E o Darth Vader, por sua vez, eu enxerguei que o Jedi é mal. Por quê? Porque ele tá tentando tomar minha mulher. Aí vem o Palpatine na orelha dele. E aí então ele busca o Palpatine. Aí você tem o Luke. Ó, ele é o seu pai e ele é o Jedi que te largou. Ele é mal. Ou você Mas vem pular. primeiro, Ou você primeiro vem... assim, ele não falou que era o pai dele. Ele só Exatamente. falou que ele tinha matado o pai dele. Exatamente. Você vem pro lado negro aqui e seu Palpatine falando pra Ah, ele. tá. Eu vou matar sua irmã lá embaixo. Você vai vir comigo? Ele titubeou e ir pro lado do Palpatine, hein? O olho de macaco lá, o olho de chimpanzé, né? Ele titubeou, né, cara? Então você percebe que é recorrente nessa família Skywalker, essa coisa? O pessoal, Então, mas é, aí que tá. o pessoal é muito levado na lábia. Esse Os caras da... Sabe de nada, não sei. Exato, o cara fala meia dúzia de Só tem groselha. marketing, olha, faturar uma grana. Falou assim, então, ó, fez uma ligação pra ele, falou, eu tô aqui com a tua filha. Ai, papai, é esse tipo de coisa. Então, mas aí que tá o negócio. Eles mostraram isso com a família Skywalker, mas a ideia é assim, que na verdade, assim, eu gosto desse negócio desde quando eu era pequeno, tá? Eu peguei, o Star Wars me marcou desde, sei lá, 5 anos, nem sei quantos anos eu tinha. Mas assim, esse negócio de ficção científica, de espaço, não sei, eu sempre gostei desse negócio. Não, obviamente não é só disso que eu gosto, mas sempre Alien, Predador, Terminator, todas essas coisas futuristas, eu sempre gostei. E assim, o que me pegou no Star Wars não foram assim os personagens ou os sabres de luz. Por alguma razão, eu não sei, tem uma energia ali. É a mística. A mística. É a força. Foi exatamente isso que me pegou. Então, por exemplo, quando você fala assim pra mim, não, porque o filme é mal feito, ele não explica as coisas, mano, tô nem aí. Eu olho pra aquele universo e falo assim, meu, é legal. Então qualquer coisa que você me mostrar desse negócio, eu vou gostar. Então assim, não importa se vai ser história de Jedi e Sith, ou se vai ser, por exemplo, Rogue One, que não tem um Jedi e Sith ali, mais ou menos. Parece um Jedi no final e o Sith também. Né? Então assim, não me incomoda. Por exemplo, assim, tem as histórias lá do Rogue One, do Esquadrão Rogue Squadron, que é, né, o esquadrão do Luke, do Ed Antilles, assim, que é de navezinha basicamente, né? Então, o que eu acho muito legal. Sim. Então, essa mística, assim, esse universo me pega muito. Então, assim, tá, os filmes, eles se centraram nesses personagens, mas o legal é que você pode levar essa história pra qualquer coisa, Que né? aí a gente cai nos joguinhos, né? Então, justamente, a gente cai nos Que é jogos. onde eu queria chegar. Mas só contar uma coisa assim, que é o seguinte, é que basicamente o que a gente vai ficar vendo nessa história toda, que tanto os Jedi quanto os Sith, eles ficam manipulando um ao outro. Por exemplo, pega o Anakin, os Jedi ficaram manipulando o Anakin, assim como o Sith também. O cara ficou sendo jogado de um lado pro outro ali, ficou todo perdido a ponto de achar que o Jedi era um malvado lá, ficou até sufocou lá, enforcou a mulher dele lá, o cara tava pirado na batata, né? Então,
Isso que eu acho interessante pegar esses detalhes, que você vê que não é tão bem quanto o mal assim, né? Tipo, não é tão bem São contra só o mal, interesses. né? Aí tem aquela ideia que você sempre pega assim, não, o Jedi se acha superior, então ele fica suscetível às manipulações do lado negro, né? Assim como o lado negro é muito confiante nas habilidades dele, e aí chega lá o Jedi e dá um pau nele, né? Então é muito interessante ver esse jogo de poderes, ou esse jogo entre os personagens, né? E mesmo a política, por mais que não tenha sido assim, tenha sido uma forma de repente, uma forma que o Palpatine chegou ao poder, né? Mas você pensar que é que assim, eu gosto muito de somar tudo, né? Que tipo, tanto o universo expandido, e eu não fico só no filme porque, assim, enfim, é uma coisa que eu gosto. Então, quando você junta o que você viu, tipo, no Clone Wars ou em um quadrinho, e se você soma naquilo que você viu no filme, cara, você fica com um negócio tão rico na tua frente que você fala assim, meu, isso é foda. Porque é tudo uma coisa só. Então, mas é que tá, né? Que eu vou dizer, esse universo de fato ele é rico e tal, assim, o que me impede a assistir, me dá vontade de assistir. Assim, eu vejo todos esses defeitos, mas como o universo ele é rico, ele tem toda essa mística, ele dá vontade de assistir, de se acompanhar, tá? Eu concordo completamente com você, mas não precisaria ser mal desenvolvido. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu gosto muito dentro do próprio tema Star Wars, que a gente viu aquelas animações do jogo do Old Republic. São 10 minutos. Sim. Em 10 minutos tem um show de narrativa. Que é muito bom, sim. Que você compra a história de todos os personagens. Em 10 minutos. É muito louco. Entendeu? Você compra a história da menininha que está querendo se desenvolver e lá na frente ela vira Sith. Você compra a história dos irmãos gêmeos que vê que o pai tá cagando para eles. E que só tem um ao outro. Você entende, um você entende que quando você é dominado pelo lado negro da força, você perde a sua noção. Quando o olho fica amarelo ali, fala assim, e ele não sabe mais o que ele está fazendo, ele foi tomado pela raiva, e quando o amarelo ele apaga, fala, poxa, ele voltou à consciência. É um estado de Berserker, né? E nos filmes não mostram isso. Eles não desenvolvem isso. Tipo, e assim, então, todas quem não for assistir, quem não assistiu, assiste. Você vai entender como que é você mostrar uma narrativa, você usar o mesmo universo, usar todos os elementos numa narrativa coerente que você compra a história. Eu nem sei o nome de ninguém ali. Eu comprei a história da mãe, comprei a história da filha. Você entende que o pai é um bosta, que ele é ou é um Sith, ou ele tá amando de algum Sith ali. Você compra a história dos irmãos. Você entende que tem um clã que treina Siths ali, que você fica até interessado para saber mais. Fala, poxa, por que eu não posso ter isso nos filmes? Que aí a gente cai nos Mandalorianos. Não sei se vocês querem falar mais sobre isso. Dos Mandalorianos, que a gente assistiu os 2 episódios, tá? Daqui. Um personagem que você não vê a cara, você entende que o Mandaloriano é um personagem fodão, mas não é tão fodão. Ele tem o título, mas ele tem que se provar. Exatamente. E ele conta a narrativa de um jeito que... Eu vou falar um pouco mais sobre a narrativa do porquê me encantou o Mandaloriano, mas eu queria ver o vídeo de vocês aí. O que vocês acharam? Cara... Dos 2 episódios, assistiu 2 episódios, tá? Já do Mandaloriano, cara, dos Mandalorians, eu achei muito interessante porque, só voltando um tequinho, ele cai na mesma história de família que eu falei, porque é apresentada a história pra gente dos Mandalorianos, não é na série, né? A gente sabe disso aí, que começa a apresentar a história dos Mandalorianos onde? No Jango Fett, lá no episódio Exatamente. 3, eu acho. Jango Fett e Boba Fett, certo? O primeiro de todos foi o Boba Fett, né? Só que o Jango Fett veio antes, enfim. Exatamente. Então, a história de família de novo, é apresentada a família do Boba Fett, certo? E do Jango Fett. E aí, cara, Mandalorianos, cara, o que eu achei... Que na minha cabeça eram vilões. Até o episódio 1, 2 e 3 e até o 6 se mostram vilões. Exatamente. Em nenhum momento se mostra como só caçador de recompensas, que nem o Han Solo. O Han Solo eles dizem que ele é bom, mas ele não é bom
não. Mas que o Han Ele Solo não é é contrabandista, ele seria o antagonista do Caçador de Recompensas, digamos assim. Ele é um malandrão, É um malandrão, mas ele não é um exatamente. personagem bonzinho. Não é. Lembre-se que ele atirou primeiro. Exatamente, ele tem os valores dele. Agora, até onde a gente viu, na minha perspectiva, os Mandalorianos eram vilões. Aqui já não. Não que eles não sejam assim, eles não são... É difícil falar dos Mandalorianos, porque a gente vai ter que falar sobre os Mandalorianos e nesse programa não é interessante. A gente pode falar no próximo. Mas os Mandalorianos em si, eles não são Froxicheire, né? Sim, são caçadores de recompensa. Vão lá, Não, matar, calma, pensa assim, pensa que eles são um grupo de guerreiros honrados. E eles vão sempre buscar desafios para se superar. Agora eu entendi, eles não tiram a máscara porque eles são predadores. Então, faz parte da cultura. Mas então é o seguinte, o fato deles muitas vezes aceitarem como trabalhar como caçadores de recompensa é justamente para isso, para obter um desafio. E assim, uma coisa para deixar claro, que é o seguinte, o Jango Fett, quando a gente conheceu ele no filme, ali ele já não é mais Mandaloriano. Ah, não? Não, ali não, ele só é um caçador de recompensa. Porque assim, um pouco antes disso, teve uma guerra civil dos Mandalorianos e tal, e ele saiu fora. Então assim, aí fala assim, mas e o Boba Fett? O Boba Fett tem a armadura mandaloriana. Mas assim, tá, ele pode ter recebido uma parte dos valores mandalorianos pelo pai dele, entre aspas, né, porque é o clone, né, mas ele foi criado por caçador de recompensa. Então ele é um caçador de recompensa que usa a armadura mandaloriana. Ponto. Né? Que o Mandaloriano mesmo, ele tem um código de conduta e tudo mais. Por mais que eles andem muito perto desse código de conduta pela raiz dele ser... Ali eles não são, né? Pelo menos o Jango Fett é desse ponto e o Boba Fett porque, enfim, ele nunca foi, pelo menos não dentro dos filmes. O Boba Fett, cara, ele basicamente é o paga mais, né? É o paga mais. E como ele era extremamente habilidoso, porque ele era um Mandaloriano... Não, ele recebeu o treinamento mandaloriano do pai dele. Então, o Jango Fett. Como ele era Mandaloriano, então, vamos então fazer um exército baseado nesse fulano. Já que ele é o mais poderoso, mais inteligente, mais rápido. Exatamente. Existem outros Mandalorianos aí que são notáveis, né? Rapidamente, Terra Vizsla, da família Vizsla lá. Terra Vizsla é maldito. Exatamente, porque ele foi o único Mandaloriano Jedi. E ele desenvolveu aquele sabre negro lá, que é um absurdo, mas é para outro programa. Isso vocês vão ver que tem vários Vizslas, tá? É um clã, Isso. Então tem vários nomes com sobrenome Vizsla. Exatamente. E aí, então, qual foi a sua primeira pergunta? Whatever. E aí, cara... O que vocês acharam da série? O que eu achei da série, cara? Eu gostei muito da série. Eu tava com uma expectativa interessante, porque ela já vinha sendo... apresentada como uma série de maior orçamento, não é, da história. E justifica. Nos primeiros segundos de filme, você já se impressiona com a qualidade. Sim. Não é uma novela da Globo, assim, não. Tem aspecto de filme. Vamos chamar, tipo o Flash ou a Supergirl. Os Mutantes. Exatamente. Não é ruim essas séries. Mas você percebe que é tem muito O Mandaloriano tá no nível de Game of Thrones, cara. Exatamente, tem um orçamento ali. E logo de cara no Mandalorian, você já olha assim e fala, eita, essa tá bonita mesmo, hein? Porque ela a fotografia de filme, é sensacional, cara. a câmera que é usada, tudo a narrativa. E é uma tendência que vai passar a acontecer. Tem muito filme que vai deixar de ser filme para ficar como série dessa maneira. O Game of Thrones ele já tinha essa produção. Sim. Assim. Game of Thrones estava muito A bonito. HBO, né? A HBO ela tem um padrão de qualidade que eu acho que ajudou a colocar séries com um padrão de qualidade de filmes, né? Então, assim, não assistimos todos os episódios que saíram até agora do Mandalorian, mas até onde eu vi, eu achei sensacional, cara. Sensacional. A treta dele, ele conhecendo outros personagens, é apresentada a quest pra ele, vamos chamar assim, e ele montando a armadura dele, cada coisa que ele faz,
aparentemente vai ser um pedaço da armadura que ele monta. E isso mostrando também que quando ele monta a armadura dele, os outros também ficam de cobiça na armadura dele. Exatamente. Que isso não é só porque você é mandaloriano ali que tá todo mundo amiguinho, não. Exatamente. As armas que são bem características dos Mandalorianos, né? Que é aquela faca de vibração intensa. É o Vibroblade. Eu não sei muito Exatamente, disso. cara. Viperblade tá perfeito. E aí, cara, essa é uma arma típica mandaloriana. Isso é muito louco. A dificuldade que ele tem no peitoral, né? Ou seja, a gente já sabe que o peitoral tem que ser substituído logo. Exatamente. Então, cara, é sensacional. Eu gostei demais do que eu vi, cara. E um negócio que eu achei que eu não ia gostar tanto, eu fiquei com raiva de mim. O famoso mordeu a língua. O Baby Yoda, cara, que eu pensei, bom, bonequinho feio. Bonequinho feio. E aí quando ele vem com aqueles 3 dedinhos e aquele orelhão, aqueles olhões compridos, E aí, cara, eu olhei o Baby Yoda e eu pensei, cara, puta que fofo. Eu odeio isso, cara. Eu odeio achar É o filho que é aquele- bonito, né? Puta, eu odeio achar aquele bicho fofo e ele é fofo, que ódio. Então, cara, eu gostei demais, tá? Do que eu vi, gostei muito. E vocês, bundõezinhos, respeitem a opinião aqui da mesa. A gente tem, é muito polêmica o que a gente trouxe hoje, né? A gente pode até destrinchar um pouco mais depois do porquê que a gente gosta tanto do universo, mas ao mesmo tempo a gente vê defeitos, né? Sim. O defeito tá na produção dos caras, eles não sabem aproveitar. Olha os jogos que eles estão fazendo, pelo amor de Deus, cara. Ou, por exemplo, os últimos filmes que eles os puxaram. filmes, né? Voltando aí, Ayala, o que você achou do Mandaloriano? Ah, muito interessante, muito bacana, realmente me convenceu bastante. Não me pareceu ficar lento em nenhum momento ou começar Isso, cara. a ser só encheção de linguiça. Cada pedacinho tinha o seu porquê. Por mais que você ainda não soubesse ou não entendesse, claro, ele te dá um ar de mistério. Mas ele me pareceu bem coeso. Uma das partes que eu mais gostei, inclusive, foi quando o Mandaloriano precisou se provar com o que ele tinha no momento. Sem armas, praticamente pelado, na lama. E vai, vamos lá. Com a fé e com a coragem. E com a faca. E com a faca. E quase se deu mal, hein? Quase. Então, mas justamente esse é o conceito do Mandaloriano, né? Ele vai se colocar num desafio lá. É que, bom, depois eu tenho umas partes legais. Mas então, assim, eu gostei bastante desses episódios, assim, achei que tá muito bem feito mesmo. E, assim, vale lembrar que a pessoa que tá dirigindo essa série é a mesma que fez o Clone Wars ali, que é aquela animação em 3D. O Jon Favreau. Né? Isso verdade, qual é o nome Jon dele? Favreau. É que eu sou muito ruim de nome. Muito Ele é, ruim, né? ele é o primeiro ele que fez os primeiros filmes do Homem de Ferro. Então. E fez o Mowgli, por exemplo. Esse diretor, eu já sou fã dele. Ele é top. Ele é o que pega Tia May. Mas ele é o diretor, aquele é o Jon Favreau. Então, assim, se eu tiver uma crítica pra falar, digamos, que aí não seria só ao Mandalorian, mas também até aos novos filmes, assim, do Star Wars, é que, assim, pra mim, algo que fazia parte, digamos, dessa mística, que não fazia parte bem da mística, mas, bom, era realmente aquela linguagem do George Lucas de fazer as músicas do John Williams, né, as mais conhecidas, aqueles cortes na transversal. É a única coisa que eu Né? senti falta. E assim, eles estão tirando isso dos filmes e eu acho que aquilo é muito icônico. Eu não tô gostando assim, eu como fã não estou gostando de ver isso sendo retirado, né? Porque tá meio que assim, tá perdendo aquela coisa de especial, a característica, a marca, né? E se você tá tirando aquilo, eu fico meio triste assim de ver aquilo indo embora, né? Mas assim, a história é muito boa, vale a pena, tá valendo a pena, aliás, né? E assim, vamos esperar para ver os próximos episódios, assim, pelo menos até o final da primeira temporada, porque se correr tudo bem, se continuar do jeito que tá, vai ser perfeito. Não tem muito o que dizer, acho que todo mundo já disse tudo Então, é que isso que eu- precisava, né? A série, para quem começa a conhecer, eu acho que é um formato legal de se apresentar Star Wars para alguém hoje em dia. Não, eu acho que não. Assiste todo o resto depois desse. Porque fazer o caminho inverso. Assistir Pode ser doloroso. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir mais animada. Não é uma história que te cansa,
ele apresenta todos os momentos. Um momento mais engraçado, um momento mais fofinho, um momento de tensão, aquela cena, aquela troca de tiro com a metralhadora lá, antes de resgatar lá o bebê Yoda. A situação é realmente muito interessante, né? E uma coisa que ainda eu acho complicado, e não é todo mundo que consegue fazer nos filmes, mostra o Mandaloriano como uma peça muito fodona e ao mesmo tempo com limitações. Balancear isso é muito difícil palpável, para um personagem que praticamente não fala e que não mostra o rosto. Então você realmente precisa muito da narrativa, você precisa muito da trilha sonora, você precisa muito de tudo isso para fazer algo se tornar especial, algo se tornar importante para você conseguir ver cada parte desse filme. E isso é legal, né? Aquele cara, e tenho dito lá... E tenho dito, o tiozão. O tiozão. Como é o nome do tiozão? Keil. Eu vejo que faz tempo que eu não vejo uma peça tão bacana assim no mundo de Star Wars, de forma tão positiva, né? E eu acho que tudo que é relacionado ao visual ali é encantador. É um bolo perfeito, vamos colocar assim. É um bolo perfeito. Até o momento, vamos falar, a maioria aqui já assistiu 2 episódios, mas eu não posso acreditar que não dê para dar uma opinião em relação em cima desses 2 episódios, né, para uma pessoa que já viu um pouco de tudo de Star Wars, né, mesmo não sendo ninguém nada experiente, mas eu acho que é algo que dá para pensar de uma maneira que se vocês forem parar para ver, você vai assistir um filme hoje. Se você tem um filme de relacionamento, que fala sobre relacionamento amoroso, por exemplo, hoje um filme desse é muito difícil de pegar uma pessoa que já é mais voltada para o lado da ação e tudo mais. Então, estratégias inteligentes e pontos e ganchos fazem muita diferença, né? Isso, eu acho que é a receita que ele também soube escalar ali. Já é um mundo que o espectador continua é mais exigente, tem mais expectativa, mas ele também já está cansado. Você tenta inovar, dá um problema. Você faz o mesmo, diz que é o mesmo. Então, peraí, no que você acredita? No que é que você faz, de fato, para vender? E eu acho que uma das coisas mais importantes dentro dessa série, você consegue respirar para raciocinar os personagens. Sim. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. O que é o Baby Yoda, sem saber exatamente o que ele é, mas você ainda entende o que ele é. Isso é narrativa, o cara é um storytelling, você saber contar, saber deixar você sentir, que é o que eu vou falar, já só esperar você terminar, mas é isso. O próprio Mandaloriano, os personagens que ajudam a compor a série toda, o grupinho lá do cara da Fortaleza, né? Dá para entender muito bem o que eles são, dá para entender muito bem o que o velho é, né? Dá para entender muito bem aqui da cena da briga toda. Teve uma introdução pro outro caçador de recompensa lá, né? Uhum. Aquele robô lá, embaçado pra caramba. Sim, mas os quadrinhos. Ele falou, eu tava vendo um vídeo, né? Eu não lembro do canal. Também não lembro o nome desse robô, mas ele é um robô que ele foi criado para ser a escolta de alguma coisa. Aí alguém reprogramou ele, aí ele virou tipo um caçador de recompensa, e ele mesmo se reprogramou e ele virou tipo um psicopata caçador de recompensas. E a recompensa dele às vezes é só matar a recompensa, entendeu? Mas realmente é muito tenso. Lá você vê aquele robô atirando pra tudo quanto é lado. Você toma medo. Quem não lembrou do Robocop? Né? Com as poses loucas lá. Pra mim é o Robocop, cara. Achei muito Isso legal. mesmo, mas o que eu acho é praticamente isso mesmo. É uma ótima introdução para quem quer se entusiasmar para engajar num mundo cansativo de Star Wars. Bom,
Só dando meu parecer aí do Mandaloriano, tá? A gente assistiu esses dois, e nesses 2 episódios é o que eu pedi pra todas as séries e foi meio que eu senti assistindo aquela animação do Old Republic, né? A Antiga República, que é o storytelling. Que você te contar, você te fazer sentir mostrando as coisas, né? Por que eu achei tão boa essa série do Mandaloriano, né? Ele deixa você, te mostra e vou pegar uma cena assim que exemplifica muito bem. Quando o Mandaloriano ele ganha a recompensa que é uma plaquinha da República, né? E ele derrete para fazer a parte da armadura. Na verdade era dos dissidentes do resto do Império, mas tudo do bem. Império, isso, do Império, não é República, perdão. Dissidente do Império, que ele faz a ombreira dele. E lá, 2 coisas, né? A moça lá forjando a ombreira dele, ele resgatando coisas do passado. Tipo assim, o que ele conta nisso daí? Ele conta que teve algum passado conturbado, que alguém da família dele provavelmente, que isso afetou ele de uma maneira, e ele foi forjado por causa disso. A forja, né, a maneira de você, de uma maneira fazendo uma metáfora de falar, eu me tornei isso através do que eu passei. Isso é uma coisa que realmente também gostei bastante. Que você não nasceu como um herói, você se moldou. Exatamente. Porque você quis, através das suas próprias mãos. Exatamente. É mais ou menos porque ele quis, né? Ele não tem Pô, ele tinha que sobreviver. Mas né? de qualquer forma é o que o Emílio tá falando. A Forge, enquanto ela tava forjando a ombreira dele, ele tava lembrando, tava mostrando mas que ele foi fez- que forjou ele. Isso, É, mas exato. por aí, não foi porque ele quis. Então, Ele não, teve mas escolha. é justo o que o Emílio tá falando, sim. né? Foi forjado por esse motivo. Então, assim, enquanto é importante você trazer esses elementos, saber contar uma boa história, que te faz se envolver. Você nem viu a cara dele, você se importa com ele. Em 2 segundos você já entende que é um Melhor do que Mandaloriano. muitos filmes, Tipo isso. assim, você tem que deixar suas armas. O Mandaloriano nunca deixa as armas dele. Exatamente. Então não vai rolar nada. Aí como é que vai? Como você se envolve com aquele velhinho lá, o baixinho, Nossa, sensacional. né, que tem o dito, tipo assim, em poucos minutos, aí, em 20 minutos, você compra que ele é um carinha legal, que ele quer ajudar, que ele não tá ali pra porque sacanear, ele tá fazendo precisando de isso. ajuda para que o espaço dele tenha mais sossego. Então, assim, em poucos minutos ele conta tudo isso, né? Sensacional, cara. E por exemplo, do próprio Baby Yoda, que você fica... Quando é que, será que ele tem poder? Você não fica com aquela sensação? Isso é uma narrativa, ele fica te criando uma expectativa. Ele vai usar o poder. Não, agora não. Aí ele vai usar o poder, agora não. Ele não vai comer o sapo. Ele comeu o sapo. Exatamente, né? E Aquela frase foi mostra a personalidade do bebê quando o cara tava lá, tinha se machucado, ele tava lá fazendo os curativos. Então mostra tanta a personalidade do Mandaloriano, que ele não quer ajuda, que ele quer ficar na dele, se arrumando, se curando, e do bebê Yoda lá, o bebezinho, que tá querendo ajudar. Então você tá vendo como que é rico você contar uma boa história? E isso que é o peso de você comprar o desenvolvimento dos personagens. Entendeu? Então assim, o que eu peço daqui pra frente, que eu, aparentemente, não sei se vocês repararam, acredito que esse Mandaloriano já veio na nova safra do Kevin Feige. Kevin Feige foi o mentor da Marvel, né? E está nas mãos do Kevin Feige agora unir esse universo e fazer o Star Wars aqui pra frente, né? Tanto nas séries de TV quanto nos filmes, né? Que estão por vir, que vai vir o Obi-Wan, vai vir o outros, né? Que vai virar série, pelo menos você sabia, né? Sim. Que é que o próprio Ivan McGregor, Isso. que é muito legal, É o Ian McGregor vai fazer. né? Então aí eu fico animado, poxa, finalmente eu vou querer assistir uma coisa e não vou ficar com receio de ver uma coisa ruim, né? Porque eu já tenho uma experiência de fato boa, não é mais ou menos. Pessoal, Jabá? Bom, pessoal, se você está vendo esse podcast, ele faz parte de um conjunto, né, que forma uma matéria digital, que é o MD Sketch Club. Lá você vai poder acompanhar não só esse conteúdo aqui que a gente está desenvolvendo, mas também uma galeria onde todo mundo pode se reunir
que faz parte do nosso curso de férias agora no final do ano, né? E traz novidades aí. Esse curso de férias ele é composto por 4 aulas, onde a gente vai trabalhar personagens do mundo de Star Wars, né? E uma 4ª aula que é voltado para um mundo um conteúdo mais voltado para a parte de naves, né? A partir de objetos comuns, né? Então, se você já está vendo esse podcast aqui, é só você acessar a página modelodesign.art.br e vai conseguir aí desfrutar do nosso workshop, tanto presencial quanto o online, ok? Eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Da página, onde vocês vão poder acessar o workshop, fiquem tranquilos, tá? E eu tenho mais um jabazinho aqui. 2020 vai sair a minha HQ, A Garota de TPM, ok? Ele é um trabalho que tem um pouco dessa ideia futurista também e com certeza teve algumas inspirações de vários pontos. Star Wars também está ali no meio e eu espero que vocês estejam acompanhando aí sempre os anúncios dos jabazinhos e um vídeo que eu soltei recentemente aí no Dica de Arte, não deixe de acompanhar, que eu explico um pouquinho da ideia do como eu criei e de onde surgiu o Garota de TPM, tá bom? Mais notícias você vai poder ver em mdcomics.com.br. lembrando que eu vou deixar na descrição para vocês tudo certinho. E, bom, só para finalizar aqui, pelo menos da minha parte, tá? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês discordam de alguma coisa que a gente falou, tá? E eu vou fazer um convite para vocês. Eu e o Ulisses, a gente está fazendo parte de um novo podcast que se chama Vikingcast, tá? Então, dá uma olhadinha no nosso novo parceiro da Livros Vikings, Paulo Marçal, amigo meu de muitos anos já, mais de 20 anos. Então, dá uma olhada lá, conteúdo novo que só focado em Vikings. E, pessoal, também vou deixar o link na descrição. Agradeço ao Rodrigo. Valeu. Agradeço ao Luiz. Fico muito cuidando, Paulo. Agradeço ao Thiago. Agradeço ao Emílio. Falou. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Ulisses. Fui!